Olá, vamos colocar o tema da nossa live de hoje. E aí, vou fixar o comentário. Olá, oi Tati, oi Simone, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Digam que sim, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom! Olha, a minha convidada já chegou! Oi, Giovana! Eu vou enviar a solicitação. Aguardando a Giovana, nossa convidada de hoje. Linda, maravilhosa. Oi, Oi, Giovana, oi. blogueira. Tudo bom? Tudo e você? Ai, que delícia, tudo bem? Ó, você viu a make que eu preparei hoje aqui pra você? Ó, toda especial, É que todos em assim, tom eu não tô. lilás. Oi, Roberta! Eu não posso fazer maquiagem muito pesada, porque meu óculos já é alguma coisa muito discreta, entendeu? Ninguém percebe que você tá de óculos. Se você não Não. comenta, Meu óculos é muito leve, é uma coisa assim muito discreta, né? É de propósito que eu coloco mesmo, porque assim, quando eu vou fazer o reiki, eu faço, e a pessoa tem que se distrair para eu poder acessar. E ela fica olhando meu óculos e esquece da vida. eu daqui a pouco vou colocar o meu, que já não começo a enxergar. Eu fico com o ventilador ligado aqui, eu vou começar a lacrimejar daqui a pouco. Mas eu dei uma preparadinha. Talvez eu tenha carregado o iluminador. Tô parecendo estatueta do Oscar. Mas Tá tudo bem. linda, linda como sempre. Obrigada. Você também tá maravilhosa hoje. Giovana, muito obrigada por você ter dado esse tempo seu, que eu sei que é preciosíssimo. Você é uma menina que estuda muito e que lê muito sobre todos os assuntos, né? No caso, sobre o jurídico, sobre a espiritualidade. Então, a gente está conversando hoje com a Giovana advogada, com a Giovana terapeuta holística, quer dizer, então a gente sabe que são, ufa, quantas coisas para ler, né, Giovana? Quantas coisas para Nossa, se nem fazer. nem me E eu fala. vi, Tudo isso, todo esse processo que eu já passo há tantos anos de estudo, seja lá em qual área for, quando a gente tem o sentimento de que a gente é sempre um aprendiz, eu acho que toda dedicação para qualquer estudo que a gente faça vale a pena, né? ai, que linda. E assim, eu tô super feliz. A Ju entrou, meu amigo Henrique entrou. Nós estamos aqui com algumas pessoas que estão muito curiosas, né? Porque eu comento com todo mundo, né? Porque a parte de espiritualidade, a parte que nós estamos vendo aí de aprofundamento no nosso eu, né? Não tem como esconder mais o nosso eu. Jogaram luz dentro do nosso espiritual e a gente agora é obrigada a entender e a trabalhar, né? Oi, Cidinha, minha cunhada querida. E aí, Giovana, uma das grandes, eu não vou te dizer dúvida nem conflito que as pessoas vivem, mas um pouco do que nós passamos está. Oi, Danilo. Está nas relações que nós temos com os nossos familiares. Ou seja, a nossa família, né? A nossa família primária, família laços, né? Que são tão importantes, eles nos ajudam e por isso eu quis muito hoje conversar com você. Ontem você declarou-se uma consteladora familiar, um orgulho que não coube dentro do meu peito de tia. Foi muito bom assim saber que você tem todo esse preparo, esse potencial. E Obrigada. o, e o convite foi feito mesmo para você. Hoje aqui nós vamos ajudar as pessoas a entender um pouco mais o que é a constelação, né, Giovana, o que é, você vai, eu perguntando e eu estou muito curiosa, né? Então, assim, o que seria a constelação familiar, Giovana? Bom, eu acho que antes de mais nada, acho que é importante a gente, você falando sobre a questão do autoconhecimento, é importante a gente trazer para as pessoas. Eu acho que eu acho que eu vou dizer agora, eu acho que você é prova, eu acho que qualquer pessoa que escolha o caminho da terapia holística também seja prova. A gente só busca um recurso como o Reiki, como a constelação familiar, como outros recursos de terapia holística, quando a gente está buscando a nossa cura.
Então, primeiro a gente busca antes da gente fazer a entrega. Né? Eu acho que esse processo ele aconteceu com você, esse processo aconteceu comigo, e eu acho que acontece com todo terapeuta holístico. Quando ele toma essa escolha, quando ele decide buscar seguir com esse caminho, com essa responsabilidade de transmitir essas consciências, né, para outras pessoas em processo de cura, antes de mais nada, ele buscou a cura nele mesmo. Ele está numa busca de cura nele mesmo. Até mesmo pelo entendimento de que, apesar de seres individuais, todos nós somos um só. Todos nós somos fragmentos do todo, né? Então, Nossa. não adianta, né, a gente ver... É muito fácil a gente falar assim, não pode julgar, não pode apontar o dedo. Ou então, a depressão do fulano é mimimi, ou a crise de ansiedade é porque tá sem fazer nada, tá sem ocupação. Não adianta a gente olhar e a gente fazer esse julgamento achando que a gente está blindado de repente, não ter nenhum prejuízo com isso. Porque se o outro não estiver bem, eu também não estarei bem. Então, eu acho que o caminho, né, da terapia holística, acho que todo terapeuta holístico, ele tem, primeiramente, a busca da cura, ele busca a cura, para depois ele fazer essa entrega. Tô errada? Certíssimo. Então, é assim, eu acho que você disse tudo. Aliás, nós temos algumas pessoas aqui que estão na nossa live. Sintam-se à vontade para perguntar para mim e para a Giovana qualquer dúvida que vocês tenham com relação à busca da cura, né? Porque eu sei que nesse momento não adianta a gente se esconder embaixo das nossas meias verdades, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação o que eu posso fazer para me curar, o que eu posso fazer para... Quando a Giovana falou, enquanto eu não enxergar que o outro sou eu, isso que você falou, Giovana, é sensacional. Eu acho que é uma frase tão simples e que tão fácil de entender e que as pessoas... eu repito isso sempre, né? Se eu desrespeitar o outro, eu estou desrespeitando a mim. Porque o outro sou eu. Então, quando nós começarmos a entender isso, quando as pessoas começarem a entender isso, você falou tudo, Giovana, muito bem. E o que que isso tem a ver com os mais próximos, ou seja, a família. A gente, na verdade, a gente se dá conta de que a gente entrega o que a gente tem, mas a gente reclama do que a gente recebe, sem pensar no que a gente está entregando. O que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes, qualquer conflito, tá? Eu vou trazer o mérito da constelação familiar, mas qualquer conflito de relacionamento, seja ele em qualquer sistema que você estiver inserido, a partir do momento que você se questionar sobre aquilo que você está recebendo, primeiramente você precisa analisar o que você está entregando. Uma pessoa que está entregando, fazendo melhor, da melhor maneira que tem que ser feito, ela não tem como receber menos do que isso. Então, até parece romântico falar esse tipo de coisa, mas eu acho que é preciso ter essa consciência para fazer essa abordagem da constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma terapia que visa resolver conflitos geracionais entre famílias, né, em sistemas familiares. E ela foi concebida por um alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu ano passado aos 93 anos de idade. E ele era teólogo, filósofo alemão, e dentre outras qualificações, como psicanalista, ele também teve algumas outras qualificações também de análise transgeracional. E dentre essas qualificações dele, especialmente como teólogo, ele foi missionário numa tribo Zulu na África por alguns anos. E convivendo com os membros dessa tribo Zulu na África, ele percebeu que não existiam problemas de relacionamento entre os membros por um único motivo. Porque eles reverenciavam com muita gratidão toda a sua ancestralidade. E aí foi quando ele concebeu a constelação familiar. Então, ela é essa abordagem terapêutica que visa resolver conflitos entre gerações familiares, mas apesar de tratar o nome familiar, inclusive a qualificação hoje que eu coloco é familiar e sistêmica, né? A constelação familiar hoje ela não é só tratada, aplicada para questões familiares. Uma vez que você tem uma visão sistêmica da vida, você pode hoje aplicar a constelação familiar em empresas, em escolas, em hospitais, em todos os sistemas que você está inserido. E aí o Bert Hellinger, diante de um objeto empírico, né, que implicou na observação e na experimentação de todos os movimentos desses membros da tribo, ele compreendeu
que existiam algumas ordens, que ele denominou ordens do amor, que prevaleciam para que aquela harmonia pudesse se manter entre os membros daquela tribo. Essas ordens do amor ele estabeleceu em 3 leis, que são as leis da ordem, que implicam em hierarquia, pertencimento e equilíbrio. A lei da ordem, que ela traz esse conceito de hierarquia, ela diz que quem vem antes precede quem vem depois. Ou seja, os meus pais vieram antes de mim, eles são maiores do que eu. Os meus avós vieram antes de mim, eles são maiores do que eu. Você, como minha tia, veio antes de mim, você é maior do que eu. E o que significa esse maior do que eu? Significa que o nosso relacionamento nunca vai poder ser de igual para igual. Existem, só para fazer uma analogia, algumas, eu lembro até na época, né, que foi muito famosa a Super Nanny, começou aí na casa das famílias para colocar as crianças. E fala, né, quando você for falar com a criança, você tem que estar no mesmo nível que ela, né, para ela não te olhar de baixo para cima. E é exatamente essa relação que não pode acontecer com a lei da ordem. Você olha de baixo para cima. Você é menor e os seus ancestrais são maiores. E por que eles são maiores? Porque eles vieram antes de você. Porque eles têm uma história antes de você. Porque eles são frutos das escolhas de quem veio antes deles também. Então é preciso ter muito respeito com relação à ancestralidade por essa razão. Você só está aqui hoje porque foi a decisão de... Aí eu falo assim de maneira genérica, tá? Existem muitas mães solo, enfim. Sim. Mas porque houve uma união entre um homem e uma mulher, e esta mulher decidiu que seguiria com a gravidez. Então, você tem que ser... A sua gratidão à vida, ela vai na sua origem. Qual é a sua origem? É a união do seu pai e a sua mãe. Ah, mas eu não conheço o meu pai e minha mãe. A minha mãe me criou sozinha, meu pai foi embora, abandonou. Isso não é que não tem importância, mas na verdade basta que você tenha uma referência de que houve uma energia masculina num processo de fecundação e aí foi a sua concepção. Você quer fazer alguma pergunta sobre essa primeira lei? Então, é que eu fiquei na dúvida o seguinte, Giovana. Você disse que quem vem antes da gente é sempre maior. Então, nossos avós, nossos pais... É uma questão de hierarquia da ancestralidade? Seria isso? Isso, porque, na verdade, a gente só está aqui hoje por decisões de pessoas que vieram antes da gente. Se eles não tivessem permitido, nós não viríamos à luz, né? Nós não teríamos vida. Então tá, mas em até quantas gerações eu tenho essa vamos dizer assim... falando comigo igual eu falo detalhadamente como um aluno. Até quantas gerações eu sou influenciada pela minha ancestralidade? Porque vai chegar um momento que a árvore genealógica se perde. E aí eu não tenho controle, eu não tenho contato. Em até quantas gerações isso se perpetua e chega até nós? Na verdade, não há um limite de gerações, tá? Não? Tudo depende, não. Eu já participei, presenciei constelações de puxarem até 6 gerações para trás. Existem casos, por exemplo, de pessoas hoje, não é regra, tá? Na constelação familiar não tem uma regra muito, olha, se for A mais B, vai dar C. Não. Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, eu já tive um caso, né, de pessoas que têm compulsões alimentares. E no momento de abrir a constelação, quando você abre a constelação, o sistema familiar traz a informação de que gerações passadas passaram fome. Nossa! De muitas mulheres não conseguindo amamentar. De crianças entregues. Que interessante. E aí você isso. Vai puxando as Oi, memórias. Mariana falou, cheguei. Ai, amar, querida. E aí você vê hoje o que é o registro da memória, né? Todo esse processo é inconsciente. Nossa, essas gerações anteriores que passaram fome hoje tem gerações, as pessoas das gerações, os membros das gerações posteriores provavelmente têm algum tipo de compulsão alimentar, né? Então não é regra, mas é um exemplo. Então, por exemplo, você pega e aí você começa a analisar, você pega uma pessoa que tem vícios de bebida, vícios de cigarro. A Carol ficou chocada. A Carol tá vícios chocada. De bebida, vícios de cigarro, né? O que é? É levar,
né, algo para a boca, para gerar uma sensação de prazer. Sim. Qual é a primeira sensação de prazer, você, enquanto ser humano, levado à boca que você tem na sua vida? O Você seio sabe? materno. O leite do seio materno. A E Roberta as tá crianças, assustadinha aos olhinhos. e as crianças que não são amamentadas? E as crianças que são tiradas do peito antes e são amamentadas com mamadeira? E as crianças que possuem alergia ao leite materno, por exemplo, foi o meu caso. Você teve isso. Eu tinha um problema de falta de vitamina Lembro. K e eu tive que consumir muito leite de soja. Então, provavelmente, pessoas hoje, também não é regra, tá? São todas, é o que eu falo, a constelação ela tem um objeto empírico, que é de observação e experimentação. Então, pessoas hoje que têm vícios em cigarros, em drogas, em álcool, que levam essa questão para a boca, buscando o prazer, são pessoas que têm problemas de relacionamento com a mãe. São pessoas que não foram amamentadas. São pessoas de nascimento, gestação prematura. Tudo dentro do ventre materno. Existem mil questões. Existem mil questões, assim, desde a origem. Inclusive, eu terminei agora uma qualificação para a constelação familiar chamada a Síndrome do Gêmeo Evanescente. Que eu já vinha aplicando nos atendimentos, mas eu ainda não tornei público, né, essa questão do gêmeo evanescente. A questão do gêmeo evanescente é uma síndrome que muitas pessoas passam por ela e não se dão conta. O que é a questão da síndrome do gêmeo evanescente? Geralmente, na maioria das gestações, quando há o momento da fertilização do saco gestacional, ele nunca se forma sozinho. Há uma probabilidade de se formar sempre mais de um saco gestacional. Ele pode a Tati ter quer a saber formação... da mãe aqui, já está preocupada com a mãe. Vamos falar da mãe, Tati, calma. A gente vai falar da mãe. Ele pode ter, a pessoa pode ter uma gestação gemelar ou não. O que acontece? Muitas das vezes, esse saco gestacional, por conta de falta de ácido fólico, ele estoura. E aí, aquele feto, ele não vinga, ele não fertiliza. E permanece somente um. Só que aquele um, quando ele existiu junto com o outro, ele se sentiu acompanhado. Ele está num ambiente escuro, ele acha que ele é o corpo da mãe. A criança, aliás, só se dá conta que não é o corpo da mãe quando ela nasce, quando ela vai para fora da barriga. Até então, quando ela está dentro, ela acha que ela é a mãe. E aí ele vai para fora, porque, na verdade, o saco gestacional estoura por causa... A questão do ácido fólico, eu nunca fiquei grávida, mas mulheres que tiveram gestação podem falar melhor. Os níveis de ácido fólico são muito alterados durante a gravidez, né? E aí, o que acontece? A partir do momento que aquele saco gestacional estourou e foi expelido, aquele feto, ele se sente sozinho e ele busca companhia. E aí, o que ele começa a prestar atenção? Em todos os ruídos que ele começa a ouvir. Ele começa a ouvir a mãe falar com o pai, começa a ouvir a mãe falar com a avó, começa a ouvir a mãe se relacionar. Ele fala, o meu irmão está lá fora. Eu quero buscar o meu irmão lá fora. E aí ele passa, simplesmente, a gestação passa a ser conduzida geralmente com muitos problemas. Então, mulheres que passam durante a gestação com sangramentos, com muitos sangramentos, com dificuldade. Tem gente até que se ausenta, né, da licença, né? A licença antes de ser tirada do período específico, vem antes, porque tem muito sangramento e às vezes o feto ele não chega a sofrer um aborto, ele fica, mas a gravidez toda é com sangramento. Geralmente, gestações que tiveram esse sangramento são gerações com síndrome do gêmeo evanescente. E aí o feto vai se desenvolvendo. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Beijo, Henrico. Ai, meu amor. Quando ele vai para fora, ele olha e fala assim, eu não sou esse corpo. Cadê o meu irmão? E ele projeta na primeira pessoa que ele estabelece contato, que é o irmão dele. E aí, qual é a consciência que foi formada? Você me abandonou, eu estava sozinho. E aí, essa criança que nasce, ela nasce com medo de escuro, ela nasce com medo de barulho, com medo de grito. E na maioria das vezes, quando até por volta dos 5, 6 anos de idade, é muito comum ver ela em posição fetal, ao dormir, ao ficar, ao brincar. Enfim, essa é uma das vertentes da Gente, é muita coisa. É muita coisa. É bem bacana. A Tati está perguntando da questão da mulher, da infertilidade, né? De quem que não tem fertilidade, se isso tem alguma coisa a ver com
se pode ter alguma coisa a ver com a ancestralidade. Com certeza, com certeza. O que acontece? Geralmente, quando eu começo a falar da lei da ordem, que eu trago o pai e a mãe ancestralidade, eu falo da síndrome do gêmeo evanescente, são as primeiras perguntas que se fazem. Olha, como que é a questão do processo de adoção? Como que é a questão da infertilidade? Já perdi tantas gestações, enfim. Com certeza, tem relação. Obviamente, né, eu também gosto de começar já no início de tudo. A constelação familiar ela é uma abordagem terapêutica que não implica que sejam abandonados tratamentos médicos, psicológicos e psiquiátricos, uso de medicamentos. Ela busca uma cura através de consciência. Isso não significa que você deva parar de tomar remédio ou fazer acompanhamento médico, tá? Sim. Então, eu sempre procuro deixar isso bem claro. Bem claro. E aí, o que acontece? Constelação familiar não tem uma lógica exata. Então, assim, muitas vezes o que eu abrir um sistema familiar de uma pessoa e constelar essa pessoa e ela trouxer um tema, por exemplo, sobre a infertilidade, o sistema familiar dela pode trazer uma consciência que não será a mesma que o sistema familiar de outra pessoa, porque são sistemas familiares diferentes. Algumas vezes, não é regra, pessoas com problemas de fertilização, de fertilidade, são pessoas que na ancestralidade tiveram muitos abortos ou segredos de família de crianças entregues sem o consentimento dos pais, ou gravidez não revelada para os pais. Entende? Nossa! Sabe Gente! quando Ai, gente, só que eu acabei de ganhar um bolinho de cenoura. Ai, que delícia! Manda aqui pra mim! De mamãe. Mamãe Cidinha, aí... também quero bolo. E aí, o que acontece? Esses problemas de fertilidade são abortos, não estou falando regra, mas abortos que aconteceram na ancestralidade, crianças entregues, abandonadas pelos pais, crianças em segredo que não foram contadas para os pais, que eram filhos. Então, uma mãe que, de repente, engravida de outro e fala para o pai que é filho dele, não é filho dele, é filho do outro. Nossa, ou que nunca contou para o pai. Isso gera problema. Isso gera problema. E gera problema vinculado e voltado à questão da fertilidade. Lembrando, de novo, não é uma regra, mas a maioria dos casos atendidos, tanto por Bert Hellinger como por outros consteladores familiares, demonstraram que no momento que foi trazido as consciências do sistema familiar, é porque tinham esses tipos de segredos de família e abortos praticados nas gerações anteriores. Então, agora vou abrir minha vida, né? Aquelas pessoas que vão fazer live, põe um segredão para todo mundo. Vamos abrir aí, gente. Vamos ouvir minha vida aí um pouquinho. Não é segredo, né? Que a primeira gestação minha foi a Mariana e eu tive uma gestação tranquila, 9 meses. Nasceu super tranquila, etc. E na minha segunda gestação, que foi a Isabela, foi uma gestação com problemas, porque eu tinha... Come mesmo bolo de cenoura na minha frente. Cidinha, eu tô indo buscar, viu? Então, na minha segunda gestação da Isabela, eu tive alguns problemas. Não foi uma gestação fácil. E a Isabela nasceu de 7 meses. Na verdade, nas minhas contas, a Isabela, eu gestei 4 meses apenas da Isabela. Porque até o 3º mês eu sangrei. E no 7º mês ela nasceu. Então, isso tudo vai influenciar, eu acho que, com certeza, a vida dela pós-parto, né? Tanto é que aquele que vingou, aquele que nasceu, ele pode ter problemas de identidade, ele pode não se localizar no mundo. Ele pode começar a ter problemas de relacionamento profissional, relacionamento pessoal, pode nunca considerar... confiar afetivamente nas pessoas, pode não conseguir gerar uma identidade a ponto de falar, não, eu gosto disso, eu vou fazer isso. Não, ele tem múltiplos gostos, ele tem múltiplas escolhas e ele nunca consegue finalizar nada, porque inconscientemente ele está buscando o irmão. Ah, porque pode ser que eu tenha tido uma geração, como é que você fala? Uma gestação evanescente. Não, é a síndrome do gêmeo evanescente. Síndrome do gêmeo. Porque, na verdade, a gente busca... Eu acho que, assim, a partir do momento que você vai me explicar melhor agora. Quando nós descobrimos que temos um... a Isabela, mas, gente, me definiu num tanto. Isabela vai ter que constelar.
Lá, 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 lá. Eu não, porque sabe, eu tô toda resolvidana aí. Giovana, já vamos marcar a constelação um dia que eu vou ficar o dia todo com você. Já marca uma agenda assim, tipo, das 8 da manhã até meia-noite, porque nós temos. No final de E assim, semana. porque na verdade, Giovana, eu pergunto para você, a constelação familiar, ela nos implica enxergar os membros da nossa família. E nós temos problemas, nós temos muito de ver o defeito do outro que vive com a gente. Né? Ah, Raquel, que a Giovana tá comendo bolo de cenoura, Raquel, e eu não me conformo. Isso vai me gerar um trauma que a gente vai ter que ver em constelação, isso daí. Porque, né, vai ter que ver. Vai emaranhar tudo. Aí a Isabela tá rindo porque ela falou, gente, isso porque eu falei que eu não tinha nada para constelar. Viu, Isabela? Agora pergunta o que foi que eu respondi para ela. Falei, tudo bem. Tudo bem. Acolhe aí. Todo mundo acha Todo que mundo não tem sente, nada. depois passa. Então, e aí, oi, Carol. As primeiras pessoas a quem a gente, vamos dizer assim, aponta o dedo e nós temos liberdade para mostrar os defeitos com força são os nossos familiares. A gente fala mesmo, né? Então, fulano é isso, ciclano é aquilo. É mais fácil para a gente enxergar quem está muito próximo a gente. Então, o pai, a mãe, o irmão, o filho. E isso gera algum laço de dependência? Tipo, essa crítica que eu faço vai gerar alguma dependência entre esse processo familiar? Eu enxergar no outro. Eu vou apresentar as outras duas leis da ordem do amor, que aí eu acho que fica mais claro para a gente ter essa compreensão, tá? Então, eu trouxe que a da ordem, que remete à hierarquia, né, com relação à ancestralidade, que nós somos menores diante dos nossos ancestrais que são maiores do que a gente. Tem a lei também do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Todo mundo tem direito de pertencer ao sistema. E ninguém tem o direito de excluir ninguém do sistema. Aí você me pergunta, como que eu vou excluir alguém do sistema? Mas eu não excluo ninguém do sistema. Vamos lá. Toda família tem. Eu faço na base do choque de realidade. Giovana, tem gente que disse que ficou 6 horas com você constelando. A Raquel acabou de entregar. Eu acho que nós vamos ter que ficar mais. A Sônia, você vai chegar aqui na sexta-feira e vai sair no domingo. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para ficar didático sobre pertencimento. Quando a gente vai preparar aquele almocinho em família, aquela churrascada, e aí a gente pensa, lá vem fulano que enche a cara de cachaça, vai vomitar, vai sujar tudo, vai ser inconveniente, vai ficar pelado. Puta, cara chato. Aí vem a prima. Conhece? Vem a prima. Danada. Ai, travou. Ai, meu Deus. Travou, gente? Giovana, volta aqui agora. Voltou. Vem aquela prima Destravou. que a gente... não vai pagar doce diária, não. Aí a prima, aquela maravilhosa... Aí olha pra prima, a prima chega, aquela danada, tava não sei aonde, tem 15 namorados. Ou então, lá vem a tia fofoqueira, né? Minha avó tá um saco hoje, eu vou lá fazer aquilo pra ela. Isso, queridos, é julgamento. Isto é exclusão. A partir do momento que você condena e você julga um membro do seu sistema familiar, você exclui. Mas não para só aí. Porque você exclui e o sistema familiar ele é formado de amor. Então, o que acontece? Lembra da ordem. Nossos ancestrais vêm antes. Nós estamos aqui julgando. Quem vai receber esta consciência depois? São as gerações posteriores. Então, quando você julga, provavelmente os seus filhos, os seus netos e os seus sobrinhos vão assumir aquele padrão de comportamento do julgado e do excluído. Nossa, a Raquel tá falando que a gente entra na live para levar tapa na cara. Tô achando que eu também tô levando todo mundo aqui. Não, gente, é na base Carol, do choque de realidade. Gente, me ajuda. A Giovana tá dando tapa na cara, porque... E aí o que acontece? Aí são os seus filhos,
são os seus netos, são os seus sobrinhos, que vão adotar inconscientemente o mesmo padrão de comportamento do parente bêbado, da prima que você acha que é imoral, da tia velha chata e fofoqueira. Tá? Mas tô jogando por cima. Pra não falar. É o famoso cuspiu pra cima, cara na cara. Pra gente não falar de drogas, de abuso sexual e não pegar mais pautas mais pesadas. Tá? Nossa! Então, por isso que é muito importante que a gente tenha aquela consciência do início que eu falei. Carol tá com medo também. Não vamos julgar. Não vamos julgar. Vamos ter entendimento que todos estamos buscando vidas melhores. Sim. E que a gente só faz aquilo que a gente sabe ou como a gente aprendeu que deve ser feito. Então, o julgamento... Só para você ter uma ideia, eu vou trazer o exemplo aqui de uma constelação que eu fiz. A pessoa julgava o pai por conta do relacionamento que ele tinha com a mãe. Que ele foi um ótimo pai para ela, mas não foi um bom marido para a mãe. Ai, meu pai foi errado nisso, meu pai maltratava minha mãe, teve relacionamento extraconjugal, traiu ela pra caramba, etc, etc, dentre outros abusos de relacionamento. Ele não foi legal com a minha mãe. E até que ela constelou, tempos depois passou, e ela resolveu conversar com a mãe sobre a constelação. E olha esta sacada, que maravilhosa. A mãe dela chegou e falou assim, filha, perdoe o seu pai, porque eu já perdoei. E o perdão, né, não é uma coisa que a gente dá pro outro, a gente carrega com a gente. O perdão é pra gente, nunca é pro outro, né? Porque quem está fazendo julgamento somos nós, quem está processando a dor somos nós, quem está vivendo a dor somos nós. E ela falou, filha, perdoa ele porque eu já perdoei. Ele só fez o que fez porque ninguém disse a ele que ele estava errado. Nossa! Oi, Andréia. Gente! Então, assim, olha, a pessoa vai... consciência. A pessoa vai fazendo, a pessoa vai errando. Então, assim, para ele, a traição não era algo errado. Então, pro pai... Não, porque ele era homem, ele era másculo e ele aprendeu que ele tinha que ficar com várias mulheres. Então, para ele era natural ele ter um casamento, ter os filhos dele sair com outras mulheres. Para ele era natural forçar relações sexuais com a mulher dele, porque a mulher dele tinha obrigação de ter relações sexuais com ele. Para ele era natural não respeitar mulheres. Alguém chegou para ele e falou que ele estava errado? Não. Não. Então o que é para você ver a importância, né, disso para um processo de constelação familiar? Ontem uma pessoa me perguntou, né, falou assim, é uma cura pessoal? Eu falei, é uma cura pessoal, mas nunca pode ser considerada uma cura individual. Você não se cura sozinho, você cura o seu sistema familiar. A partir do momento que a informação sobre constelação familiar chega para você, é uma prova e é um gesto imenso de amor de todo o seu sistema familiar. Você está identificado como uma possível pessoa buscadora da cura do seu sistema. Então, hoje nós temos agora 12 pessoas online aqui na live. Essas 12 pessoas que estão tomando conhecimento dessas consciências estão recebendo isso hoje como um presente do próprio sistema familiar. Então, por isso que no início eu quis trazer, né, que é importante nós nos entendermos como um só, a gente não fazer julgamento e para ter esse entendimento das leis da ordem do amor. E só a última, que aí eu vou explicar a última e aí você faz as perguntas, que aí eu acho que fica mais claro até para tirar a dúvida. E aí tem a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? Ela implica em dar e receber, em tomar e receber. Então, muitas vezes a gente consegue ver o desequilíbrio dessas relações. Por exemplo, a Ana Clara entrou. Entrou. Minha sobrinha Fofura. Muitas vezes a gente consegue ver problemas nessa lei do amor sobre equilíbrio com relações entre mães e filhos ou entre casais, onde a mãe dá demais, o filho recebe mais e o filho não entrega demais. Porque ele é filho, ele jamais vai entregar para a mãe o que a mãe está entregando para ele. E muitas mães não têm essa consciência. Eu dei a vida por ele, eu fiz tudo por ele e ele não faz nada por mim. Você precisa vir em rede nacional falar isso. Eu vou falar para o William Bonner te chamar para ir amanhã. Você vai no Jornal Nacional, horário nobre, você vai falar isso. Você vai.
E aí o que acontece? A mãe espera que ele dê também tanto quanto ela deu, mas ela deu naquela proporção porque ela é mãe. Ele vai dar na proporção dele porque ele é filho. E aí você pega relacionamentos entre casais, tanto casais heterossexuais como casais homossexuais. Você vê a relação entre as duas pessoas, entre os dois parceiros. A Tá falou assim, eu não consigo enxergar isso como não sendo algo espiritual, verdade, tem que haver mesmo. Um laço. Depois eu vou explicar essa questão da espiritualidade e do processo da constelação familiar também. Então, o que acontece? Relações entre parceiros, ou parceiro, parceiro, parceiro e parceira, parceiro e parceira. Eu dou demais, ele não me dá atenção, ele não me valoriza o que eu sou. Por que você está dando demais? Qual é o buraco que você está tapando? Quem foi que não te deu alguma coisa e agora você é obrigada a provar que você consegue dar demais? Gente, A pessoa em si não vai fazer essa reflexão, porque esse processo é todo inconsciente. É para isso que existe terapeuta, né? Porque se ela conseguisse entender isso, ela não precisaria buscar terapia. Então, assim, por que você dá demais no relacionamento? Por que você cobra demais isso que você dá? Quem não te deu? Ou quem você quer pagar inconscientemente? Entende? Então, são todas essas reflexões. Aí, o que acontece? A partir do momento que uma dessas 3 leis da ordem das ordens do amor são infringidas, são violadas, criam-se emaranhamentos no sistema familiar. O que é esse emaranhamento? Esse emaranhamento, inclusive, Roberta, que foda, Jung, que foda né? mesmo. Que foi fina, né? Fina. Que foda mesmo, Roberta. Jung, Concordo. Jung, que foi psiquiatra e psicoterapeuta, ele já tratava sobre o conceito de inconsciente coletivo. Então, o que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é aquele reservatório de imagens que todos nós fazemos, que são denominadas imagens primordiais ou arquétipos que nós formamos e nós herdamos as informações dos nossos ancestrais. Esse é o inconsciente coletivo determinado por Jung. Então, nós estamos aqui agora trazendo todas essas... Roberta Roberta disse que já passou da hora de constelar, que ela é um emaranhamento total. E aí, o que acontece? Aqui nós já temos um inconsciente coletivo, né, sobre esse tema que nós estamos tratando. A Tayane, por exemplo, falou: eu não consigo deixar de entender que isso é espiritual. Existem pessoas que também não entendem isso como espiritual. E aí é por isso que é importante explicar. A constelação familiar ela é uma abordagem terapêutica que não possui nenhum vínculo com religião, misticismo ou superstição. Não é magia nem tecnologia. É pura física e mecânica quântica. Então, o que acontece? Como é que a gente acessa o sistema familiar? Existe um campo morfogenético onde estão impressas essas informações. E nesse campo morfogenético, o terapeuta constelador, ele vai acessar e ele vai conseguir identificar quais são esses emaranhamentos que o sistema está querendo trazer. E aí, a pessoa mesmo, através desse comportamento morfológico, é isso? O Herbert Sheldrake, que é um biólogo, ele é vivo ainda. Ele desenvolveu a teoria da morfogênese. O que é a teoria da morfogênese? Significa que existem informações nas matrizes dos pais, que a partir do momento em que ocorre a fecundação, essas informações já vão direto para o feto. E aí ele carrega essas informações dos pais. Mas ele carrega também, se os pais carregam dos outros pais, ele vai carregando essas informações de toda as gerações que vieram antes dele. Nossa! Então, tipo, carrega informação de quanta gente, Giovana? De todo mundo que veio antes de você. E vocês querem que eu seja normal? Esse processo ele já acontece na fertilização. Então, o que ocorre? Esse campo morfogenético ele é composto de informações. Ele não é composto de energia. Por quê? Porque todos os processos ocorridos são processos inconscientes. Ninguém vai querer ter um problema de relacionamento. Ninguém vai querer ter um problema com drogas, um problema de saúde, depressão, ansiedade, problema de fertilidade conscientemente. Todos esses processos são inconscientes. Então, nós carregamos já essa informação desde a fertilização. E aí que é formado o campo morfogenético, entende? E é este campo morfogenético, através dessa teoria da morfogênese, que vai ser acessado durante a constelação familiar. O terapeuta vai se utilizar de recursos,
né, de técnicas para poder identificar esses emaranhamentos e dissolver esses emaranhamentos. Aí você fala, e você vai resolver o meu problema. Né? Eu vou procurar a constelação, eu vou descobrir a maneira, vou resolver o problema. Não adianta a consciência ser trazida e nós executarmos alguns movimentos e eu pedir para você executar esses movimentos e você fazer ele no automático, sem processar a emoção dentro de você. Dentro de você, entendi. Por quê? Se você não processa, se você não internaliza, você pode constelar 10 vezes. O seu sistema familiar pode trazer a consciência 10 vezes. A sua vida não muda. Então é importante ter... Não basta você ir no automático. Não basta você acreditar que funciona. Você precisa olhar e falar assim, para aquele pai que você não fala com ele há 15 anos e que ele te agrediu e que você perdeu um dente por causa dele, você passou... Fala, pai, sinto muito, você é maior do que eu e você faz parte do meu sistema. Tem gente que não consegue falar essa frase. Como é difícil? É Nossa! Então, assim, é muito importante, mas para eu constelar, por exemplo, eu não preciso conhecer toda a minha árvore genealógica. Não. Não, eu posso ter algumas lembranças de próximas. Para você ter uma ideia, Bert Hellinger constelava em silêncio. Só para as pessoas entenderem como funciona a constelação. A constelação pode ser feita de algumas técnicas. Ela pode ser presencial com pessoas, ou pode ser virtual ou presencial com bonecos. Você tem os representantes pessoas ou os representantes bonecos. E aí o que acontece na presencial, que é maravilhoso, né? Na presencial, você escolhe a pessoa para representar seu pai, sua mãe, seu problema, e você olha. É um teatro da sua vida ao vivo. E as pessoas passam a se comportar exatamente como os seus membros se comportam. Que medo. Eu tenho provas aqui nessa live. A minha constelação, as pessoas que representaram os meus pais, eu fiquei desacreditada. A pessoa parava assim com a posição igualzinha do meu pai. A pessoa falava igual a minha mãe. E todo mundo consciente. Não tem nenhum processo de incorporação e nem nada. É tudo consciente. Mas como nós acessamos o campo e em ressonância nós passamos a acessar essas informações, a partir do momento que você coloca aquela pessoa como representante da sua família, ela acessa aquela informação e ela passa a se comportar igual. Então você bota os representantes da sua família no campo, tem representantes que não conseguem olhar um para a cara do outro, não conseguem ficar um do lado do outro. A energia repele. E aí você fala, como que está acontecendo se eu estou consciente? Está acontecendo porque você está acessando aquela informação. Então, assim, Bert Hellinger, hoje em dia você vê a constelação sendo feita, né? Com uma análise até mesmo clínica, com princípios de psicanálise, toda essa abordagem. Bert Hellinger pegava os representantes e colocava os representantes e só olhava. Ele não queria saber o problema, ele não queria saber nada. Ele colocava e deixava se movimentar. E fazia a constelação. A pessoa não explorava, não manifestava para ele com detalhes o problema que ela queria. Você tem um problema? Tá bom, vamos constelar. Constelava em silêncio. Então, não necessariamente você precisa conhecer todas as histórias da sua família, não necessariamente você precisa saber coisas de muitas gerações para trás. A partir do momento que o sistema é aberto, que há esse acesso, o sistema traz. E aí a gente consegue ver até onde está esse emaranhamento. Então, e a Roberta está falando aqui, eu acho que eu mesma não conseguiria. O que tipo, impede alguém de... O que é, vamos dizer assim, o que é empecilho para alguém constelar? Porque a Roberta está falando aqui que talvez ela não conseguiria. O que seria um empecilho para alguém constelar, Giovana? Olha, tanto a constelação familiar como outras terapias holísticas, elas têm essencialmente uma busca e uma conquista que muitas pessoas não se dão conta, que é o autoconhecimento. As pessoas que possuem medos e possuem receios de acessar essas informações, tanto no Reiki, quanto na apometria, quanto na barra de Axis, quanto na constelação familiar, essas pessoas... Desculpa, vou contar um segredinho, sacadinha aqui, presta atenção. Se liga na minha make. Segredinho. Essas pessoas não se conhecem. Essas pessoas não sabem quem elas são. Eu desafio, se tiver alguém aqui com receio e com medo de fazer qualquer uma dessas terapias, inclusive a constelação familiar, se eu chegar e falar assim, quem é você?
e a pessoa conseguir falar para mim muito mais do que o nome ou a profissão. Eu entendo. É complicado quando você começa a ter que enxergar, como você disse, o reiki, a constelação familiar, quando você começa a ter que entender que você não o problema o problema não são os outros. Na verdade, o problema tá em você se curar, né, Giovana? Não come bolo, viu, com vontade. Eu tô fazendo só para te provocar. Tô vendo. Eu costumo dizer o seguinte, que os problemas, eles existem e sempre existirão. O que vai mudar? Vai mudar a sua forma de olhar. A constelação familiar hoje, ela traz um movimento de almas, ela traz um movimento de consciências, ela traz um caminho novo a ser trilhado. E aí, a Raquel, inclusive, fala para mim, né? Porque fala assim, quando eu vou explicar de constelação familiar, é difícil explicar. Constelação familiar é muito difícil de você explicar quando você não vivencia, porque é algo tão surreal que é só vivenciando para você saber. Expande, abre um caminho quando você aplica a visão sistêmica que você fala, meu Deus, como eu não enxerguei isso antes. E você não enxergou isso antes por razões óbvias que, na verdade, não precisam ter um auto-julgamento. A Roberta pôs os olhinhos. Não precisa ter um auto-julgamento, você se flagelar e falar assim, eu errei, eu não consegui enxergar, eu fui burro. Ao mesmo tempo também, constelação familiar não é fofoqueira, não é X9, não é dedo duro. Então não tem essa de descobrir emaranhamento, né? E falar assim, caramba, eu tô ferrada aqui porque meu bisavô fez isso, ou porque minha mãe fez aquilo. Não, não existem vítimas na constelação familiar. Vou falar de novo, não existem vítimas na constelação familiar. Gente, a cada... Nossa, como diz o Henrique, então, tome. Tome! Não existem vítimas na constelação familiar. Então, não tem essa coisa de você ficar culpando algum membro. Você precisa, na verdade, entender esse processo de consciência e aproveitar esse momento de cura. Não existem vítimas e algozes, não existem culpados. Cada pessoa fez o melhor que poderia ter feito da maneira que sabia fazer. A Mariana está falando aqui que ela já assistiu e já constelou e que é lindo. Então, assim, o processo de constelação é uma cura, né? Então, eu estou me curando, como você disse, buscando através da minha cura a melhoria dentro do meu âmbito familiar. A Mariana acabou de falar que não existem vítimas no mundo, né? Então, se você acha que você é a vítima... Você não cura. Você não cura. Se você acha que é vítima, que você está sendo prejudicado por alguém, você não está se enxergando. É isso, então, né, Giovana? Porque, na verdade, você fala assim, nossa, eu tenho um relacionamento abusivo, ele bebe, ele me maltrata, ele me bate. E eu tô vivendo esse relacionamento, eu tô lá, eu tô indo. E eu tô reclamando sempre. Por quê? Por que que eu tô aqui? Eu sou uma vítima desse relacionamento. Então, na verdade, eu não sou vítima. Eu estou apenas repetindo algo que me está confortável. Seria isso? Fazendo algo que me deixa... Não, a gente também precisa tomar muito cuidado com essa questão de vitimismo. Por quê? Né? A Mariana até que escreveu, eu tenho preguiça de vítima. O que acontece? Eu falei isso hoje, inclusive, para minha mãe. Ninguém quer saber de problema. Ninguém quer saber de problema. Uma coisa é você que é minha tia, me ama como se eu fosse sua filha. E aí eu chego para você e falo, tia, eu estou com um problema, me ajuda. É essa a relação. 99% das outras pessoas não vão querer saber do problema. Vão falar assim, sinto muito, vai passar, tá? Foco, força e fé. Precisar de qualquer coisa, chama, liga. E não vai. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a vítima. A vítima também está fazendo da melhor maneira que ela sabe fazer. Todo mundo, os que são entendidos como vítimas e os que estão entendidos como algozes, só estão fazendo da maneira que sabem fazer. Porque ninguém chegou... Se ele soubesse... Ou ninguém chegou e falou que não estava errado, ou ele não teve a oportunidade de ter uma consciência, ou ele não foi buscar, ou ele não está afim, mas ele está fazendo da maneira que ele sabe fazer. Certo ou errado, ele está fazendo da maneira que ele sabe fazer. Então é uma coisa a gente chegar e falar assim, não, a gente fazer o tribunal, né? Condenar.
não, fulano é responsável por aquilo, não foi justo, etc. Fulano é vítima, mas todos eles só fazem o que sabem fazer. A Mariana está falando. Entende? Ou seja, tem gente que está fazendo merda. Você pega uma pessoa que está... foi o que eu falei, né? A gente Roberta não gosta de dá... vítimas também. a gente dá, né? E a gente fica, às vezes, esperando receber. E aí, o que acontece? A gente espera receber muito e, às vezes, a gente não está dando nada. Então, às vezes, a gente está reclamando e aí você vai ver o que, que você está oferecendo. O que, que você está fazendo? Que energia você está movimentando? Então, assim, eu acolho, recebo e respeito todos esses posicionamentos sobre vítimas, né? Minha mãe falou, Mariana falou, Roberta falou, tenho ranço de vítima, não gosto, tenho preguiça. Mas a gente precisa entender o seguinte, que todos nós temos naturezas diferentes e ninguém tem a obrigação de ter os nossos entendimentos. Aqui hoje nós somos privilegiados por perfis com conhecimentos como o meu, como o seu, de trazer essa consciência para as pessoas. Muitas pessoas não têm acesso e muitas pessoas não têm vontade de ter acesso porque na vida delas nunca foi despertado isso. O que é muito triste, porque novamente a gente roda, roda, roda e cai na conclusão de que falta o autoconhecimento. Então a vítima, na verdade, tanto a vítima quanto o algoz, eles não se conhecem, eles não sabem quem eles são. E isso é triste. Eu também costumava dizer que eu tinha ranço de vítima, que eu não gosto de vítima, que vítima Mariana é quer mimimi, você na vida etc. dela para dar paciência para ela. O que a gente faz? Mas, gente, quem vê hoje eu tendo paciência, daqui não me conheceu anos atrás. Mas eu Eu sempre falei conheci, também. eu conheci. É o que eu falo. O que acontece? Eu entendo e acolho. Não é só a questão de falta de paciência. As pessoas que interpretam as outras desse jeito também estão fazendo da melhor maneira que sabem fazer. Então, ter ranço ou não de vítimas, dizer que tem preguiça ou não de vítimas, ou que as vítimas estão erradas, ou que é mimimi, não tá certo e não tá errado. Não existe certo e errado. Existe o nosso nível de autoconhecimento para a gente poder fazer as entregas e receber nas devidas proporções. Então, não existe certo ou errado. Existe até onde a gente se conhece, onde a gente se permite. Então, elas não estão erradas de criticar o vitimismo. E também não estão certas. Qual é o nível de autoconhecimento delas? Até onde elas se permitem. Se elas se permitem uma entrega, onde elas possam receber A Roberta essas falou vítimas... que era Giovana, sobrenome Treta. Falou mesmo? Era mesmo. Era mesmo, tretinho. Ô, E aí... Giovana. Oi. Eu tô achando que o Instagram, que ele não gosta muito da gente, ele não quer que a gente vá para Globo Fantástico, para GNT, que eu sugeri a Isabela. Como você tem muito conhecimento. Como diz as pessoas, eu quero a Giovana para a vida, eu quero a Giovana para ficar aqui comigo, falando o tempo inteiro. Eu mando mensagem todo dia para você, que não responde, mas tudo bem, né? Eu quero sempre falar. Eu demoro 15 dias para responder uma mensagem do WhatsApp, né? Não é só você. É bom que você traga isso a público, que as minhas amigas ficam sabendo também, porque não é só você que eu demoro 15 dias. E eu queria que você, com todo esse conhecimento que você está agora, de estudos, porque isso não veio à toa, né? Deixa pra gente uma mensagem final que infelizmente o nosso encontro, por mim eu ficaria falando umas 3, 4 horas com você. Mas o Instagram, essa redezinha, né? Instagram pequenininho, perde nós. Deixa um recado, Giovana, falando um pouco sobre a constelação familiar. E desde já você vai terminar, né, dando a sua mensagem. Eu quero agradecer pelo tempo que você dedicou a mim. Eu sou grata por você ter sido uma buscadora na nossa família, tá? Eu sou muito grata. E deixa um recado para os nossos fãs. Vou deixar. Deixa eu falar uma coisa. Quanto tempo a gente tem ainda? 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um movimentozinho aqui de consciência, pode ser? Vocês querem experimentar? Opa! Vamos fazer? E aí, assim, é algo mais genérico, tá? Não é algo específico. Espero que tenha alguém que possa se identificar com essa consciência que vai ser trazida aqui agora. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou ficar de olhos abertos. Quem se sentir confortável em fechar os olhos, pode fechar os olhos agora, tá? E aí, eu vou conduzir só para título de tecnologia aqui, para não cair, não travar. Eu vou me manter de olhos abertos. Mas quem quiser, pode sentir à vontade. A gente vai entrar num processo meditativo agora. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e tomarem uma respiração profunda.
Essa respiração profunda, você vai inspirar, eu vou contar até 4 e a gente solta contando até 4. Tudo bem? Tudo. Vamos lá? Uma respiração profunda, inspira. 1, 2, 3, 4, solta. Nós vamos fazer mais uma vez. Atenção, inspira. 1, 2, 3, 4, solta. Neste momento, nós vamos entrar num processo meditativo. Não há nenhum problema caso você não consiga visualizar o que eu estou falando. Eu preciso que você apenas confie em mim. Vou pedir para que você se projete como se fosse um holograma, como se fosse um novo eu. E você se enxergue em algum ambiente. Atrás de você estão os seus pais. Seu pai do lado direito e a sua mãe do lado esquerdo. Ah, eu não conheço os meus pais. Não tem problema. Forme uma figura feminina e uma figura masculina atrás de você. O seu pai coloca a mão no seu ombro do lado direito. E a sua mãe coloca a mão no seu ombro do lado esquerdo. Novamente, uma inspiração profunda. Atenção. Em 1, 2, 3, 4, soltou. Sinta a força dos seus pais atrás de você. Agora você vai se virar de frente para eles, nesta visualização. E verá que eles são maiores do que você. Atrás dos seus pais estão os seus avós. Atrás da sua mãe, os seus avós maternos. Atrás do seu pai, os seus avós paternos. E atrás deles se forma uma longa fila de todos os seus ancestrais. Eu vou pedir para que neste momento você confie em mim. Faça uma reverência a toda a sua ancestralidade. Não importa se você não ama a sua família, se você não ama o seu pai, se você foi agredido, se você foi violado, se você foi ofendido, se você foi abandonado. Faça uma reverência a este sistema familiar. Hoje você está aqui porque foi dada a permissão para o seu nascimento. Eu não estou pedindo para você amar a sua família, eu estou pedindo para você fazer uma reverência para a força do seu sistema familiar. Novamente, uma inspiração profunda. Atenção em 1, 2, 3, 4, solta. Confie em mim, você está seguro. Agora você vai voltar à frente dos seus pais. E nós vamos retornar em segurança. Na contagem regressiva de 10 até 0. 10, solte as pernas. 9, seus quadris. 8, relaxe o seu abdômen e a sua barriga. 7, solte o seu braço direito. 6, solte o seu braço esquerdo. 5, balance o seu pescoço. 4, movimente os seus dedos da mão. 3, uma inspiração profunda. 2, faça um peso com os seus braços e as suas pernas como se tivesse uma força te puxando para baixo. 2, solte os seus ombros. 1, mantenha o corpo ereto. 0, voltamos. Aí, o que eu vou trazer aqui, só para a gente finalizar, eu tenho umas cartas de apoio da constelação familiar, que são frases de solução. Eu vou Vai trazer cair. uma consciência. Oi? Vai cair. Ai, vamos trazer rapidinho. Esta é a frase de solução. Você cumpriu o seu destino. Obrigada. Muito obrigada. Que lindo. Tô Te lá no ponto, amo. Giovana.
Qualquer coisa me chama. Te amo. Tchau. Obrigada, um beijo. Tchau. Tchau. Encerrar agora.